justiça e as políticas de assistência social, educação, saúde, cultura e direitos humanos na proteção às crianças na primeira infância. Compõe a mesa como moderadora a promotora de justiça do Ministério Público do Amazonas, doutora Vânia Maria Marinho, e como painelistas a secretária nacional de assistência social do Ministério da Cidadania, senhora Mariana Neres, o diretor de condicionalidade da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do Ministério da Cidadania, senhor Eduardo da Silva Pereira, assessora da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, senhora Maria Cícera Pinheiro, o coordenador-geral de Assuntos Judiciários da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, senhor Renato de Oliveira Capanema, a coordenadora-geral de Educação Infantil do Ministério da Educação, senhora Raquel John, e a coordenadora da Saúde da Criança do Estado do Amazonas, senhora Ramile Amuda Caran. Com a palavra, a doutora Vânia Maria Marinho. E a pedido dos painelistas, nós vamos fazer uma inversão na sequência de apresentação. Então, primeiramente, a gente vai passar a palavra ao doutor Eduardo da Silva Pereira, que vai apresentar o programa Bolsa Família. O doutor Eduardo é economista, tem especialização em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em administração pública pela ENAP e em gestão de sistemas de seguridade social pela Universidade de Alcalá. Há 23 anos é membro da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Desde 2015, ocupa o cargo de diretor de condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer o convite de falar nesse encontro, representando a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Eu vou pedir licença, porque eu acho que eu prefiro falar em pé, fico mais à vontade, porque eu vou fazer a apresentação e fico mais à vontade falando em pé. Neste seminário, falar um pouco sobre o programa Bolsa Família. Eu vou fazer uma abordagem mostrando o programa e tentando traçar as conexões do programa com a questão da proteção à primeira infância. O programa Bolsa Família foi instituído em 2003 e tem como fundamento a perspectiva de que a pobreza não é um problema só de renda. A pobreza é um problema multidimensional. A família pobre não é pobre só porque não tem dinheiro, ela é pobre porque ela mora num lugar sem saneamento, porque ela não tem acesso à educação, porque os membros são analfabetos, porque não tem acesso aos serviços de saúde e de assistência social. Todo esse conjunto de características, configura então a situação da pobreza. Eu resolver o problema da renda, transferindo dinheiro, eu resolvo apenas a dimensão da pobreza monetária, mas eu não trato as outras dimensões da pobreza. Então, a partir dessa percepção de que a pobreza é multidimensional, o programa Bolsa Família foi desenhado tendo como seu primeiro objetivo fortalecer o acesso das famílias beneficiárias aos serviços públicos, especialmente saúde, educação e assistência social. Entre os outros objetivos, então, combater a pobreza, promover a melhoria das condições de alimentação e nutrição, e também promover a intersetorialidade. Nessa mesma perspectiva de que o problema da pobreza é multidimensional, tem ênfase, então, dentro do programa, essa perspectiva do trabalho intersetorial para poder resolver, abordar as diversas dimensões da pobreza.
objetivos estão lá no decreto 109. Eu sempre gosto de ressaltar esse primeiro aspecto de que o primeiro objetivo do programa é promover o acesso a serviços sociais básicos. E aí, dentro dessa concepção, desse objetivo, o programa foi desenhado em 3 dimensões. Né? Ele tem uma primeira dimensão, que é a dimensão da transferência de renda, que trata do que a gente chama de alívio imediato à pobreza. Então, a família tem uma necessidade imediata, e o programa então entra transferindo uma renda para aquela família e supre aquela demanda, ou aquela necessidade imediata, ou aquela carência imediata da família. Mas isso, como a gente colocou antes, não resolve o problema. Então, você tem uma segunda dimensão, que é a dimensão das condicionalidades do programa, que procura fortalecer e promover o acesso aos serviços de saúde, educação e assistência social, por meio das condicionalidades. Então, nós temos algumas, vou apresentar mais à frente, né, são as condições para a família participar do programa e continuar recebendo os benefícios do programa. E tem uma terceira dimensão, voltando ainda nessa dimensão da condicionalidade, é importante observar que o conceito da condicionalidade trata de uma perspectiva de longo prazo de superação da pobreza. Então, eu concentro qual que é o objetivo da condicionalidade. É fazer com que as crianças daquela família tenham mais acesso à saúde e educação e que, dessa forma, consigam, no futuro, ter mais capital humano acumulado nelas e que elas consigam, no futuro, participar de uma forma mais ativa da vida social, não apenas no aspecto de se melhor colocar no mercado de trabalho e conseguir uma renda superior, mas na participação no sentido mais amplo. Né? A perspectiva aqui é de que a pessoa com mais saúde, mais educação, é um adulto com mais condição de participar de todas as dimensões da vida social e não apenas da questão do mercado de trabalho e da renda. Mas isso é uma perspectiva de longo prazo. E tem uma terceira dimensão do programa, que nós chamamos de ações complementares, que é a perspectiva de você, no atual momento, promover ações que possibilitem aquela família melhorar a sua condição de renda no curto e no médio prazo. Então, aqui a gente está falando de ações como microcrédito, ações como capacitação, qualificação de mão de obra, intermediação de mão de obra, organização de produção por meio de cooperativas, enfim, uma série de ações que são voltadas para fortalecer a família no sentido dela conseguir uma autonomia maior em termos de renda. Isso aqui é uma perspectiva de curto e médio prazo. Tá? Então, são essas dimensões temporais que se colocam, essas 3 dimensões do programa Bolsa Família. As características do programa. O programa ele é construído em cima da base do cadastro único. O cadastro único hoje tem 78 milhões de pessoas cadastradas, 27 milhões de famílias. Esse cadastro operado dentro da rede do Sistema Único de Assistência Social, ele é construído com base em informações autodeclaradas, inclusive a renda. Então, não se exige uma documentação, a pessoa faz a autodeclaração da renda. Mas existe também um processo contínuo de verificação cadastral. Mensalmente, nós temos mais de 1.200.000 registros que são atualizados no cadastro único, de forma a manter essa base atualizada e sempre fazendo batimento, né, ou usando essa base do cadastro com diversas outras bases do governo. E isso garante, esse processo garante a boa focalização do programa Bolsa Família. Na parte mais de administração, nós temos uma rede de atendimento em todos os municípios, né? Todos os municípios participam do programa por adesão. Então, todos se comprometem assinando termos de adesão. Todos os 5.570 municípios de 26 estados do Distrito Federal assinaram seus termos de adesão com o programa. Nós temos uma gestão descentralizada. Então, o modelo de gestão do bolsa é descentralizado. A Senar diz o que precisa ser feito. Os municípios se organizam da melhor forma que puderem para fazer o que precisa ser feito. Então, não existe uma determinação de como as coisas devem ser feitas, então exige-se o resultado. O processo fica flexível o suficiente para que cada município possa ser organizado da melhor forma que consiga. E nós temos também as condicionalidades de saúde e educação, que é o programa de transferência de renda condicionada. Benefícios do programa Bolsa Família. Né? O programa Bolsa Família, ele tem 6 benefícios. Então, é um programa bastante complexo, ele procura tratar as várias situações da família, que uma família pode enfrentar.
Então, você tem um benefício variável para crianças de 0 a 15 anos, um benefício para gestante, um benefício para nutriz, um benefício para o jovem adolescente de 16 a 17 anos, um benefício que nós chamamos de benefício básico e um benefício de superação da extrema pobreza. Importante aqui observar é que as famílias pobres, que têm renda menor de R$ 178 per capita, né, por pessoa da família, elas podem receber os benefícios variáveis, e tem crianças ou gestantes e nutrizes podem receber os benefícios variáveis. São os benefícios de 1 a 4. E as famílias extremamente pobres, que são as que ganham menos do que uma renda mensal per capita menor do que R$ 89 por mês, elas podem receber todos os 6 benefícios. Então, existem os benefícios básicos de superação da pobreza, são para as famílias extremamente pobres, e os outros 4 benefícios variáveis são para todas as famílias. Os benefícios são pequenos, R$ 41, R$ 48, R$ 89 do benefício básico e o extrema pobreza variável. Importante observar que dos benefícios variáveis, 3 são destinados a crianças, gestantes e nutrizes, que é exatamente na perspectiva de proteção da primeira infância. Eu tenho benefício a gestante, quando a criança nasce, ela tem direito a um benefício nutriz durante 6 meses, e a criança, assim que nasce, a família começa a receber um benefício variável por aquela criança que agora faz parte da família. Alguns dados do programa: nós temos no mês de junho 14 milhões de famílias recebendo benefício. Esse número varia, sobe e desce de acordo com as atualizações de cadastro, os batimentos, os cruzamentos, mas em junho estava nesse número. Nós temos quase 12 milhões de famílias recebendo com renda familiar per capita menor do que R$ 89 e 2 milhões de famílias com renda per capita menor de entre R$ 89 e R$ 178. E uma pequena quantidade de famílias com renda maior, porque o programa permite que durante algum tempo a família tenha uma renda, se ela já é baixa do programa e consegue uma renda maior, ela continua participando do programa, mesmo tendo uma renda acima da exigida para a entrada para receber os benefícios. 43 milhões de pessoas beneficiárias, valor médio do benefício R$ 186, valor bastante reduzido, um valor modesto, digamos assim, e que não gera desincentivos ao trabalho, como às vezes costuma se argumentar. Temos 17 milhões e meio de beneficiários com menos de 14 anos de idade, 40% dos beneficiários do Bolsa Família têm menos de 14 anos de idade, e 8 milhões têm menos de 6 anos de idade. Então, temos aí 18,5% dos beneficiários que são crianças na primeira infância. Então, nós temos um programa, ele foi desenhado para atender as famílias com crianças, famílias pobres com crianças, e aí a gente tem um desenho de que realmente isso acontece pela quantidade de beneficiários com menos de 14 anos. E tínhamos também, em junho, estávamos pagando 500 mil benefícios variáveis à gestante. Isso também varia, mas em torno de 400 a 500 mil benefícios por mês. E aí a gente vai agora para a segunda dimensão das condicionalidades, e dentro da lógica do programa, as condicionalidades elas são entendidas não como uma condição para receber o benefício. As condicionalidades são um compromisso entre as famílias e do poder público para o acesso aos serviços universais de saúde e educação. A ideia de compromisso, como eu coloquei, vem da ideia de adesão dos municípios. Os municípios aderem ao programa, eles se comprometem com os objetivos do programa, e entre os requisitos de adesão está oferecer os serviços de saúde e educação para todos os beneficiários. Então, o poder público municipal tem esse compromisso e a família tem que usar os serviços que estão colocados à disposição. Os objetivos, então, contribuir para a redução da pobreza, o rompimento do ciclo da pobreza entre gerações, por meio do acesso aos serviços e do acúmulo de capital humano naquelas crianças, e também, pelo acompanhamento das condicionalidades, identificar as famílias em situação de vulnerabilidade social. As condicionalidades em termos de saúde, elas têm condicionalidades para crianças de 0 a 7 anos de idade. Elas têm que estar com a vacinação em dia e fazer um monitoramento de peso e altura, pelo acompanhamento nutricional. Essas são as medidas básicas para avaliar o
do estado nutricional das crianças, e o pré-natal de gestantes. No caso da educação, é frequência escolar mínima para crianças acima de 6 anos, que é a idade da nossa lei para o acompanhamento da escolarização, 6 a 15 anos, 85%, 16 a 17 anos, 75% de frequência mínima. No caso de crianças, como eu coloquei, nós temos estávamos ali perto de 7,9, 8 milhões de crianças com menos de 6 anos de idade. Esse é o público que a gente acompanha. E no caso da educação, nós temos 14 milhões de crianças e jovens beneficiados do programa que tem monitoramento da frequência escolar. Como se dá a articulação dentro da dimensão setorial entre saúde, educação e assistência no programa Bolsa Família? Nós temos essas dimensões, as políticas setoriais de saúde e educação, e coordenadas com o programa, fazem o monitoramento das condicionalidades, né? Os três entes, né? as três políticas, assistência, saúde e educação, trabalham em conjunto e coordenam o processo de coleta dessa informação das condicionalidades nos municípios, nas redes municipais. Quando se identifica um descumprimento, e a gente tem os motivos também de descumprimento, são aplicadas o que a gente chama de repercussões progressivas do benefício. O que é uma repercussão progressiva? Primeiro começa com uma advertência, depois pode evoluir com um bloqueio e eventualmente evoluir com uma suspensão. Dentro lá das complexas regras que a gente estabeleceu para a gestão de condicionalidades, né? Mas enfim, existem repercussões progressivas à medida que a família vai descumprindo. Quando a gente identifica uma situação em que a família está descumprindo de uma forma continuada, né? O que isso indica? Indica que aquela família está numa situação de vulnerabilidade social. A perspectiva que se a família não está acessando o serviço, é porque está acontecendo alguma coisa. Ela não deixa de colocar a criança na escola, ou deixa de acessar o serviço de saúde, de vacinar o filho, ou de levar a criança no posto de saúde, a menos que haja alguma coisa acontecendo, ou por um problema de oferta, ou por um problema da família que caracteriza uma vulnerabilidade social. Nesse caso, então, quando a família descumpre de uma forma continuada, ela vira um alvo com um público potencial do serviço de assistência social. E então, essa família é encaminhada como público prioritário para o atendimento no âmbito de assistência social, do serviço de assistência. Né? Então, esse é o ciclo das condicionalidades, né? Começa com o monitoramento e chega ao encaminhamento de famílias para como público prioritário na perspectiva de que a atenção da assistência social naquele caso específico daquela família que está descumprindo de uma forma continuada vai ajudá-la a superar a situação de vulnerabilidade e ela voltar a cumprir as condicionalidades. Bom, esse é o processo. Eu acho que esqueci de mencionar que nós acompanhamos saúde 2 vezes por ano e frequência escolar 5 vezes por ano. E aqui a gente tem então os resultados do acompanhamento, são as taxas de acompanhamento das condicionalidades de saúde. Eu vou apresentar só a saúde porque, como é um curso de 0 a 6 anos, essas condicionalidades eu vou pôr de 0 a 7 anos, é onde a gente está então na primeira infância, o que toca mais ao tema que a gente está discutindo nesse seminário. Nós temos também os resultados de educação. No caso específico de saúde, nós temos um acompanhamento que começou em 2006, na faixa de 38% a 35% do público a ser acompanhado tinha um registro do acompanhamento, a gente está em torno de 75%, 77%, um pouco estável nos últimos anos, e a gente está fazendo um esforço junto com o Ministério da Saúde para ver se nós conseguimos ampliar esse acompanhamento. Em termos de quantidade, nós estávamos falando aí na primeira vigência de 2019, que é o primeiro semestre de 2019, foram encaminhadas para acompanhamento 7.600.000 crianças, 4.800.000 foram acompanhadas e tiveram registro individualizado. Então isso é importante, aqui a gente tem dado de nome, endereço de cada uma dessas crianças que foram acompanhadas e das mulheres também. Foram acompanhadas de 17 milhões de mulheres, foram acompanhadas 14 milhões de 17 milhões de mulheres e nós encontramos aí, registramos 465.000 dessas mulheres que estavam gestantes no primeiro semestre de 2019. Na região norte, a gente tem taxas, aqui o gráfico começa em 2011, taxas parecidas com o nível nacional, 72%. Significa que aqui na região norte,
nós estamos com 723 mil crianças acompanhadas de um público de 1.100.000 crianças. Né? Importante colocar nesse slide agora, eu vou mencionar aqui alguns dos efeitos de condicionalidade. Nós temos diversos estudos, né, realizados por academia, pesquisadores independentes, que identificam grandes efeitos positivos do acompanhamento de condicionalidade na situação de saúde da família. Então, temos redução de mortalidade infantil de 17% entre crianças menores de 5 anos em famílias beneficiárias e em municípios com alta cobertura de estratégia de saúde da família. Redução da mortalidade infantil entre crianças menores de 5 anos de idade, resultante de desnutrição e diarreia, que são doenças que a gente chama de doenças da pobreza. Aumento da cobertura vacinal, redução do número de mulheres grávidas que deram à luz sem receber qualquer assistência pré-natal. Isso sempre comparando beneficiário e não beneficiário. Redução da taxa de internação de crianças menores de 5 anos em decorrência de desnutrição e diarreia. Queda de 51% em déficit de estatura, desnutrição crônica, né, para as crianças com acompanhamento das condicionalidades de saúde. Redução da prevalência de baixo peso ao nascer, inclusive em crianças nascidas de mães com baixa escolaridade. Taxa de cura 7% maior nos casos de tuberculose nos beneficiários quando comparados com não beneficiários. Então, esses estudos, e aqui estão só alguns que a gente considera mais relevantes, mas há outros estudos da área de efeitos do acompanhamento das condicionalidades de saúde, comprovam, né, demonstram, né, como o programa Bolsa Família tem sido eficaz em melhorar a situação geral de saúde das famílias beneficiárias. Aqui nesse slide aqui com as referências bibliográficas dos estudos, dos dados que eu coloquei. E concluindo, acho que fechando um pouco a apresentação, o que eu quis apresentar aqui primeiro é que o programa Bolsa Família ele foi concebido desde o início para atender famílias pobres, extremamente pobres, com crianças. Ele é o primeiro benefício da assistência social focalizado em crianças. Então, no seu desenho, ele traz esse objetivo. Os efeitos protetivos do programa decorrem tanto das duas dimensões dele, da transferência de renda, que melhora a situação da família como um todo, e da existência das condicionalidades de saúde, que promovem o acesso das crianças, né, e da família aos serviços de saúde. As condicionalidades, especificamente no caso de saúde, têm resultados significativos não só para as crianças, como para a família como um todo. Porque quando a família faz o acesso ao serviço de saúde para o cumprimento das condicionalidades, outros membros da família também são acompanhados. Aquela taxa de mortalidade de tuberculose não são para tuberculose em crianças, são tuberculose em adultos membros da família. Mas essa redução acontece porque a família começa a ter um acesso regular e contínuo ao serviço de saúde e aquilo melhora a situação geral da família e não apenas das crianças e gestantes que são acompanhadas. E por fim é importante a gente considerar que naquele fluxo das condicionalidades ele termina com as famílias em situações de vulnerabilidade sendo consideradas público prioritário para acompanhamento da assistência social. Então existe uma dimensão de serviço, né, que a gente tem que prover, e é importante ter esse acompanhamento, que esse acompanhamento seja bem realizado para que a gente consiga fechar esse ciclo, de identificar famílias em situação de vulnerabilidade e atuar sobre essas famílias para que elas consigam superar essa situação. É isso, obrigado. Dando prosseguimento, agradecemos ao palestrante Eduardo e, em razão do atraso que nós temos, nós vamos dar uma acelerada e vamos convidar a nossa próxima palestrante, Mariana de Souza Machado Neres, que é graduada em Assistência Social pela Universidade de Brasília. Ela apresentará o Sistema Único de Assistência Social. A nossa palestrante é graduada em Assistência Social pela Universidade de Brasília, especialista em políticas públicas e mestre em desenvolvimento e políticas públicas pela Fiocruz e pelo IPEA. Atua no Ministério da Cidadania desde 2006 e é secretária nacional de Assistência Social. Foi também diretora do Departamento de Proteção Social Especial e coordenadora do Serviço de Acolhimento da Secretaria Nacional de Assistência Social do então Ministério do Desenvolvimento Social. Com a palavra, a doutora Mariana. Muito obrigada.
Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer a doutora Vânia Maria Marinho, com que eu cumprimento toda a mesa. Agradeço a oportunidade de estar nessa região maravilhosa, a região norte do nosso Brasil. Agradecer também, cumprimentar o doutor Richard Paipim, Alessandra Teixeira, agradecer o convite, doutor Sérgio Ribeiro, do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude, doutor Hugo Zayer, Abramindi, deputada Aline Gurgel, que eu cumprimento também todos os nossos deputados e deputadas, especialmente também as mulheres deputadas aqui, deputada Daniela do Vaguinho. Agradecer também, cumprimentar todos os presentes, representantes do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, todos os presentes, e especialmente a Maria Helena, que é uma bebezinha que está aqui com a gente, da primeira infância, que veio sábado, lá da região da Boca do Acre, para chegar aqui e estar com a gente hoje, né? Uma grande, brava, valente, que veio aqui para estar compartilhando um pouquinho da sua vida. Mas eu queria também trazer para vocês aqui algumas reflexões a partir do Sistema Único de Assistência Social na proteção e promoção do desenvolvimento das crianças na primeira infância, mas não todas no Brasil. As que estão em situação de pobreza, de vulnerabilidade e risco social são cobertas pelo Sistema Único de Assistência Social. E aí eu quero trazer uma reflexão do nosso professor Jack Shankoff, que ele traz que o ingrediente chave das experiências que formam circuitos, aqueles circuitos neurológicos que o secretário Lelo falava um pouco mais cedo, que algumas pessoas também retomaram, elas dependem do ping-pong, da relação entre o pai e o filho, né, a mãe e os filhos, né, o cuidador e as crianças, e que depende dessa relação de comunicação que se estabelece entre os responsáveis e as crianças. Mas como a gente vai exigir que essa interação ocorra se essa família vive em situação de extrema vulnerabilidade, em pobreza, em desemprego, uso abusivo de drogas, violência e outros desafios que são expressores do cotidiano da vida? E é um pouquinho sobre isso que o Sistema Único de Assistência Social vem exatamente restabelecer algumas dessas condições para promover com que essa interação entre a família e a criança aconteça. E aí o marco legal da primeira infância, falado aqui muitas vezes, né, nos faz recordar que as famílias identificadas na rede de saúde, educação, assistência social e os demais órgãos que temos justiça, né, também que se encontram em situação de vulnerabilidade, têm prioridade nas políticas públicas. Quando a gente fala do Sistema Único de Assistência Social, e eu quero trazer aqui que esse sistema, ele é composto por uma rede pública e privada de atendimento ao cidadão, ela é realizada desde o começo da vida. Nós atendemos famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco, prioritariamente famílias do Bolsa Família, como o Eduardo já mencionou aqui, beneficiários do benefício de prestação continuada, suas famílias, que estejam em algumas situações, como pobreza, falta de acesso a políticas sociais, deficiência e dependência de cuidados, vulnerabilidades próprias dos ciclos de vida, trabalho infantil, ato infracional, violência, situação de rua, entre outras situações que eu vou destacar um pouquinho aqui. Mas o importante é que a gente tem que compreender que a dimensão coletiva dos problemas, ela se estabelece quando a gente também compreende as circunstâncias sociais e econômicas dessas famílias no exercício do cuidado e da proteção. Então, o contexto de vulnerabilidade, ele influencia bastante no exercício da função protetiva das famílias. E as ofertas que o Sistema Único de Assistência Social se propõe a fazer, vem diminuir esses agravos para poder promover esse convívio familiar e comunitário mais saudável para o desenvolvimento infantil. E aqui na região norte, é onde concentra o maior percentual de famílias onde a mulher é a pessoa de referência, o que mostra também os diferentes arranjos de famílias e como nós temos de pensar estratégias e adequações de ofertas visando esses arranjos familiares. O maior risco de estar fora da escola também nos municípios de pequeno porte, em
virtude também do Facu Amazonas. Crianças com deficiência e também são grandes desafios, sobretudo as famílias de baixa renda atendidas pelo benefício de prestação continuada. Hoje, em todo o Brasil, nós temos aproximadamente 100 mil crianças beneficiárias do BPC na primeira infância, que tem uma cobertura importante de renda para a sustentação também das suas famílias. Também temos em torno de 82 mil crianças de 0 a 6 anos fora da escola, né, e que a gente entende que precisa aí de um reforço, tanto para a matrícula como para a permanência na escola, buscando também o cumprimento da condicionalidade de educação aí importante. Nós temos aí, então, outros serviços voltados para a integração entre benefícios e serviços, porque na assistência social nós não temos unicamente a dimensão de transferir renda, mas de integrar com serviços e benefícios, alargando assim a proteção social, no conjunto de ofertas que vai desde a proteção social básica, média complexidade, até a alta complexidade. Pelo nosso tempo eu não vou conseguir aprofundar todas essas dimensões com vocês, mas amanhã nós teremos também oficinas. Estou aqui com a Viviane Ferro, do Ministério da Cidadania, também a nossa coordenadora de acolhimento, a nossa Ivânia Guest, que todo mundo já conhece, nossa mestre, né? E outros representantes aqui também do Ministério que vão poder dialogar um pouco mais. Queria apenas destacar que na região norte nós temos 634 centros de referência da assistência social, os CRAS, que são as unidades básicas de proteção social que atendem as pessoas em situação de vulnerabilidade, buscando fortalecer os vínculos familiares e comunitários de referência. São 449 municípios na região norte que atendem as pessoas e as famílias, fazem o cadastro único, referenciam o programa Criança Feliz. E nós temos uma particularidade na região norte, que são as lanchas da assistência social. Equipes volantes que se deslocam, né, por meio dos rios, né, e também oceano. 219 equipes volantes que também vão às comunidades ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais. Eu tenho a alegria de ver aqui a nossa representante dos povos Romani, né, com quem eu também fico feliz de poder compartilhar esse momento aqui. E esse avanço que nós temos na assistência social de equipes que também vão a povos, grupos e comunidades tradicionais através desses equipamentos. Temos também 254 equipes de serviços CREAS, unidades CREAS, que atendem situações de violência em 239 municípios, centros-dia, centros de referência para a população em situação de rua, centros de convivência e fortalecimento de vínculos e unidades de acolhimento. Então, no Brasil, essa é um pouco a configuração, a presença dos CRAS em praticamente todos os municípios brasileiros e os CREAS nos municípios acima de 20 mil habitantes. Quando nós falamos lá a respeito da integração entre o SUAS e o programa Criança Feliz, que vai ser apresentado logo na sequência, nós temos uma dimensão e um papel importante da articulação da intersetorialidade através da proteção social básica no Brasil. Então, tem um papel de diagnóstico e da gestão do território e da vivência das famílias, a integração entre as ofertas de proteção social e a articulação no território, participação das famílias para a realização das visitas domiciliares. A proteção, então, à infância está no marco legal, é uma questão obrigatória para todos os territórios e que nós temos aí a nossa base legal na Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras normativas aí. Temos também a clareza da incompletude das políticas públicas, por isso nós temos que realizar a intersetorialidade para garantir a proteção integral para as crianças e adolescentes. Então, portanto, o CRAS ele tem referenciado a esta unidade uma equipe, né, de visitadores e supervisores que articulam no território as visitas domiciliares do programa Criança Feliz, que nós estamos ali com um grupo, né, que pertence aos visitadores, supervisores do nosso programa Criança Feliz. Programa este premiado, né, como foi falado hoje, né, que nós estamos muito orgulhosos de ter o maior programa de visitação domiciliar na primeira infância do mundo e que hoje nós agradecemos muito aos nossos visitadores, aos nossos supervisores,
importante missão que realiza para as nossas crianças do nosso Brasil. E nós temos documentos de orientação entre SUAS e Programa Criança Feliz, e também o nosso caderno do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que também apoia com metodologias e orientações específicas para a prevenção de situações de risco, orientação para as gestantes, orientação para as mães de mais de um filho, né, que são importantes aí na primeira infância. Nós temos como desafio, então, qualificar a oferta do serviço. Alcançamos um volume grande de municípios, alcançamos visitas domiciliares e agora precisamos qualificar essas visitas para poder expandir com qualidade. Nós temos também as situações de violência e violação de direitos, tanto na proteção social básica quanto na proteção especial. O público criança é o público maior atendido nessas unidades de referência, né? Não é à toa que é o quarto do cadastro único, então a gente sabe o quanto é importante. E dentre as ocorrências atendidas nos CREAS, nós temos aí em torno de 36% as situações relacionadas à negligência ou abandono atendidas nos nossos centros de referência especializados, seguido aí pela violência intrafamiliar, física ou psicológica, violência sexual e exploração sexual, o que mostra a importância de estarmos relacionados em rede para prevenir os agravos relacionados à primeira infância. Além também das unidades de CREAS, nós temos os centros-dia. São centros de referência durante o dia para que as crianças com deficiência, ou idosos ou pessoas adultas com deficiência, em situação de dependência, possam passar o dia, ter os seus cuidados apoiados pela equipe de referência e poder retornar para casa. Não é todos os dias da semana, mas quando há no município essa oferta, a gente pode contar com ele. Em virtude da síndrome do Zika vírus, nós tivemos, então, um aporte de recursos para implantar alguns centros de referência para crianças com microcefalia e que, mais recentemente, nós tivemos, há cerca de 15 dias atrás, a aprovação da medida provisória 894, que institui pensão especial a crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus, e que nós contamos muito com o apoio dos parlamentares aqui presentes para nos ajudar a aprovar essa medida provisória que assegura que essas famílias de crianças com deficiência beneficiárias do PPC, que sofreram em decorrência dessa síndrome, dessa epidemia do Zika vírus, possam ter transformada em pensão vitalícia, essa pensão especial que está sendo agora proposta pelo presidente Bolsonaro, em conjunto com a nossa equipe, nosso ministro Osmar Terra, que aportou essa iniciativa junto ao nosso Congresso. Então, nós temos no centro de atividades de cuidados básicos da vida diária, equipe de infraestrutura e articulação de saúde e educação. Outro avanço do marco legal da primeira infância é a prioridade do acolhimento familiar em detrimento do acolhimento institucional. Por que isso? Porque nós sabemos que quando a gente vê, né, que quando se trata de crianças de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dá-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativas às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Eu tenho 2 filhos na primeira infância. Eu tenho Elisa, de 5 anos, e Gustavo, de 1 ano. E fiquei desesperada quando fui convidada para ser secretária nacional com 2 filhos pequenos. E fiquei pensando que poderia assumir um desafio, né, como qualquer mulher que pode assumir desafios na sua vida, mas sem uma rede de apoio fica muito difícil. Então fui buscar alternativas. Escola, cuidador, babá, avó, tudo que a gente tem direito de poder encontrar para ajudar a gente poder disponibilizar para exercer uma função na vida. E o que eu mais me deparei foi que um bebê, uma criança, precisa de afeto. Afeto é o que mais precisa. E quando o marco legal nos ensina isso, para buscar o afeto, a gente percebe que quando as unidades institucionais, elas são massificantes, elas são numerosas, elas são gigantescas, que não têm metodologias personalizadas, se perde a dimensão do afeto. Então, é aí que a gente tem, no professor Charles Nelson, uma grande revelação de uma pesquisa também realizada, foi falada aqui hoje, do estudo de Bucareste, que é o que? Os estudos revelam
que para cada ano de institucionalização de uma criança em abrigo, entre 0 e 3 anos, a criança tem um atraso de aproximadamente 4 meses no seu desenvolvimento infantil. Ou seja, o que nós estamos dizendo com essa afirmação do professor Charles Nelson? Que a institucionalização de crianças em abrigos, que deveria ser uma medida protetiva para uma criança que sofre violência, ela passa a ser perversa, né, quando essa medida ela não está relacionada a um conjunto de outras estratégias que visam o afeto e a construção de vínculos de autonomia e de pertencimento. E o que nós estamos descobrindo com isso? Que o melhor lugar para uma criança estar não é numa instituição, mas numa casa, numa residência, que é o que a família acolhedora vem trazer. Então, o nosso grande desafio, a nossa meta é chegar a 2021 sem nenhuma criança de 0 a 6 anos em abrigo institucional. E nós precisamos avançar numa mudança cultural. E nós temos aqui o Dr. Sérgio, que tem nos ajudado com essa construção, com esse debate junto ao sistema de justiça, para que a gente possa transformar essa cultura de institucionalização em uma cultura de atendimento em famílias acolhedoras. Então, nós temos ainda no Brasil, majoritariamente, os atendimentos em acolhimentos institucionais. A Viviane vai aprofundar isso com vocês amanhã. E que nós temos ainda acolhimento familiar, quase um mapa transparente, né? Que é um mapa que ainda temos apenas 332 serviços reconhecidos, regulamentados, e que a gente precisa avançar ainda mais para transformar essa mudança. Pouco mais de 8.600 crianças de 0 a 6 anos em acolhimento institucional e que a gente quer transformar, fazendo então esse desacolhimento em modelos institucionais para acolhimentos familiares. Famílias acolhedoras são famílias selecionadas, credenciadas e capacitadas para exercerem essa função de cuidado como uma medida protetiva temporária até que superar a situação de vulnerabilidade e risco, que ela possa ser reintegrada à família de origem ou família extensa ou ser colocada para adoção. E finalizando então, nós estamos com um grande desafio que é a nossa operação acolhida. Nós temos aqui o estado de Roraima para nos ensinar o quanto nós temos desafios aí para avançar nessa questão da acolhida dos imigrantes. Mais de 182 mil imigrantes já integraram ao Brasil para interiorização, solicitando regularização de permanência no Brasil. Só em Roraima, em Pacaraima, nós já tivemos 68 mil atendimentos e nós estamos com a Geisa aqui, que vai poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa nossa experiência. E já interiorizamos para vários estados do Brasil, um total aí de cerca de 12 mil imigrantes interiorizados em torno de 217 municípios brasileiros. É um grande desafio porque nós temos crianças na primeira infância que já acessam a escola. A nossa prefeita Tereza Surita estava aqui também. As crianças já frequentam a escola, a gente já consegue não romper com outros direitos, mas de fato a gente ainda precisa alavancar com outras formas de proteção para as suas famílias. E para finalizar, nós temos então como desafios ampliar o atendimento em famílias acolhedoras, buscando essa qualificação que eu já mencionei, promover a mobilização, capacitação, apoio técnico e educação permanente, que nós temos o HC das crianças até 12 anos, também nós temos uma orientação para a nossa rede, para atender. No caso, as mães que foram beneficiadas com essa medida judicial, que as crianças permanecem com elas, nós temos aí uma orientação para que os CRAS possam atender no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, que é aquela nossa cartilha. Nós temos também um outro documento de orientações técnicas, que é o trabalho social com famílias indígenas, que tem metodologias de atendimento na primeira infância, e a nossa política de educação permanente do SUS. Outros documentos de orientação, como a orientação técnica do serviço de acolhimento, orientação para o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, uma parceria que nós também fizemos com o CNJ, e o nosso prontuário SUAS, que hoje nos ajuda a construir novos projetos de reintegração, socialização das nossas crianças que estão no serviço de acolhimento. Temos ainda desafios de avançar na agenda de educação alimentar e nutricional e o acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades, e nós já estamos internamente trabalhando para isso.
Foram alguns elementos que eu gostaria de compartilhar com vocês e nós ficamos à disposição para aprofundar algum desses temas que vocês avaliarem que seja importante. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos a excelente palestra da professora e a pedido da professora Maria Cícera, ela gostaria de convidar aos que estão na plateia aí no fundo para que se aproximem mais. A nossa próxima palestrante é a Maria Cícera Pinheiro, que apresentará o programa Criança Feliz. Ela é licenciada em Letras pela Faculdade de Formação de Professores de Arapiraca, possui titulação em formação docente pela Universidade Federal de Alagoas, em recursos humanos pela Universidade Estadual de Alagoas e em gerenciamento de cidades pela Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco. É secretária de Governo da Prefeitura Municipal de Arapiraca e do Estado de Alagoas. Na Prefeitura de Arapiraca, também coordenou o Fórum de Fortalecimento da Rede de Proteção da Criança e Adolescente e foi coautora do Programa de Desenvolvimento Infantil. Atualmente, é assessora da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania. Com a palavra, a professora Maria Cícera. Olá, minha gente. Alô? Olá, boa tarde. Boa tarde. A turma do Criança Feliz já veio aqui na frente, não foi? Que maravilha. Bem, gente, eu gostaria de agradecer o convite nesse momento, dizer da alegria de estar aqui e, em nome da doutora Vânia, doutora professora, cumprimentar todos os membros do Judiciário. No nome do Miguel, que está ali, eu gostaria de cumprimentar todos os homens que compõem este auditório e dizer da importância deles no desenvolvimento infantil, na paternidade ativa, no programa Criança Feliz e na vida dos nossos jovens. E em nome da nossa... E dizer também que o Miguel é um fofo. E em nome da Lília, nossa coordenadora do programa Feliz, Criança Feliz, nossa competente coordenadora, cumprimentar todos os presentes e todos que fazem o Criança Feliz. Como eu estou ficando por último, eu acho que eu vou ficar até mais tarde, né? Eu devo ter mais tempo, né? Mas eu sei que nós temos pouquíssimo tempo, então estamos começando. Eu vou falar um pouco sobre o programa Criança Feliz. Falando sério, eu gostaria de passar a tarde toda falando. Tem muito que ser falado, mas infelizmente não é possível agora. Criança Feliz começa assim, com passarinhozinhos, vocês viram? O programa Criança Feliz, ele nasce já com a orientação do marco legal, que hoje já foi comentado aqui, já foi falado bastante. Eu não vou falar mais do marco legal, até porque ele já foi bem debatido. Ele traz diretrizes e ele foi composto por uma legislação que está ali do lado. Quem trabalha diretamente na secretaria, e hoje nós temos a felicidade de trabalhar de uma forma integrada, de uma forma unida e juntos com a Secretaria, a SMLS, através da pessoa da Mariana, que está aqui na mesa. Nós começamos com aquela legislação, ou seja, é um programa criado por decreto, em seguida vieram as portarias. E nós temos muito mais portarias, essas foram as primeiras de criar o programa Criança Feliz. Bem, aí nós temos alguns objetivos do programa Criança Feliz, que eu não vou ler os objetivos, eu apenas vou citar rapidamente, porque é um programa que já está na pauta de todo mundo aqui, e não precisa ser lido, basta entender um pouco que ele vem para fortalecer a trajetória brasileira e o enfrentamento da pobreza. Chegando até aí, a gente já sabe da importância dele, não é? Potencializar a integração e o acesso de renda, inclusão nos serviços, renova os compromissos do Brasil com atenção às crianças com deficiências. Hoje a Mariana acabou de falar aqui do novo, né, que foi criado agora, como é, Mariana, da criança deficiente, por MP, que foi criado agora, garantindo mais direito, mais um direito das crianças com Zika vírus e as crianças com deficiência.
Eu fico agoniada quando eu tenho tempo para falar. Né? Então, o programa Criança Feliz, ele tem dois eixos importantíssimos. Um é a visita domiciliar e o outro é a intersetorialidade. Na visita domiciliar, o que é que nós queremos ver? Nós queremos estimular a mãe, o cuidador, cuidadora, a avó, o vizinho que está cuidando da criança, orientar e estimular para que ela estabeleça um vínculo e cuide da criança com atenção, que dê àquela criança os cuidados mínimos que ela precisa, os cuidados responsivos, para que ela cresça segura, amorosa e sabendo que tem um adulto de referência, mesmo que não seja a mãe, que seja um adulto, uma pessoa da comunidade. Porque a criança ela não é sozinha, ela tem a avó, ela tem o vizinho, tem o homem do supermercado, tem o da farmácia, então é toda uma comunidade para cuidar da criança. Então nós trabalhamos com esses dois eixos importantes, que é a visita domiciliar e a intersetorialidade. O que é que a gente quer falar de intersetorialidade? É uma palavra bonita, uma palavra difícil de pronunciar, mas grande na ação, não é? Só que intersetorialidade muitas vezes é bonito quando eu quero que você faça para mim. Mas quando você precisa fazer comigo, muitas vezes eu não estou disponível, porque eu tenho uma agenda lotada, porque o meu recurso é pouco, e assim sucessivamente. Então, a intersetorialidade hoje, ela vem para mostrar que a criança é uma criança cidadã que ela perpassa por todas as políticas. Daí é preciso se exercitar a intersetorialidade. Hoje nós estamos com o MEC, nós temos o judiciário, nós temos o programa Criança Feliz, nós temos a assistência, então é preciso que todas as políticas se unam e planejem compartilhadamente, juntos, para que possam fazer a intersetorialidade funcionar na prática. Porque o que a gente vê é muito bom quando você precisa de mim, mas quando chega a vez de doar, muitas vezes a gente está ocupado com o nosso pedaço, né? Isso na prática funciona assim. Eu digo assim que eu venho do chão do território, eu venho da fábrica, eu venho de lá, do território, do interior para o Ministério. Quais são os componentes do programa? O que é que compõe o programa Criança Feliz? A gente criou assim porque quis? Não, nós temos estudos, nós temos material de apoio, nós temos apoio técnico de pessoal, pessoas capacitadas que dão apoio dos estados, nós temos capacitação permanente, temos a visita domiciliar e a integração das políticas hoje. Existe um comitê que trabalha as políticas de todos os órgãos que compõem o programa Criança Feliz. Qual o papel de cada ente? Qual é o papel da União? Planejar, coordenar as ações do programa Criança Feliz, promover a intersetorialidade do programa, definir o público, as normas e as orientações, definir a metodologia. Hoje nós temos metodologia própria, desenvolvida, que é o CDC, Cuidado e Desenvolvimento com a Criança, além de programas complementares que nós já estamos fazendo. Temos até curso de educação à distância, agora já foi lançado um novo curso de educação à distância. Definir a metodologia específica das visitas domiciliares. Não é uma visita de cortesia para quando chegar lá botar a criança para cantar, para brincar. É uma visita planejada, sabendo o que vai fazer para cada idade, para cada criança ter o seu plano de visita para saber o que é que ele vai abordar com aquela criança, dependendo da necessidade dela. Orientar os processos de capacitação da educação permanente também, é um papel da União. Qual é o papel do Estado? Designar a coordenação. Aqui nós temos uma coordenadora, como eu acabei de falar, aqui na Amazônia, cada Estado tem o seu coordenador. Formular o seu plano de implantação do programa, realizar seminários de implantação do programa com os municípios daquele território, ou seja, daquele Estado. Capacitar multiplicadores, são pessoas que vão a campo nos municípios dar a formação, ou seja, replicar a formação, e um comitê do controle formado com o controle social para acompanhar. Isso é o papel do Estado. Qual é o papel dos municípios, ou qual é o papel do município? Designar a equipe, o coordenador, o supervisor, formular o plano também de implementação dentro do município, assegurar a contratação das pessoas, dos visitadores. É um programa que traz uma oportunidade grande no território de as pessoas adquirirem mais um vínculo de trabalho, de adquirirem mais um emprego. Participar das capacitações do programa é obrigatório, só pode ir fazer visita quem for capacitado com a orientação do Ministério.
assegurar o uso do material, é um material didático específico, elaborado tecnicamente, revisado, e esse material é aplicado. E eu coloquei ali de vermelho, registrar as visitas no sistema federal, ou seja, no prontuário eletrônico SUS. Não adianta no município fazer lindo, fazer maravilhoso, botar no papel, ter uma declaração da mãe que visitou, botar o CPF dela, mandar para nós no e-mail, não adianta. Tem que registrar no prontuário eletrônico SUS com sua senha, registrar e o processo se dá assim. Então é preciso que a gente oriente os municípios para ser feito assim. Esse é o nosso feijão com arroz. As meninas que estão aqui, vocês têm rapazes também do Criança Feliz, aqui sabem, também sabem que esse é um papel importante, porque se você faz e não registra, não conta para nós, não é captamente, não gera recurso. Eu trouxe aqui um balanço do Brasil. Como é que está o programa Criança Feliz no nosso Brasil? Nós sabemos que o Brasil tem 5.570 municípios, desses 3.780 são elegíveis. Elegíveis quer dizer que atende os critérios do programa, tem INCRAS, tem 140 pessoas do público prioritário, atende aquilo que o Ministério exige, e desses 3.780, 2.620 municípios que estão no programa e 2.544 já estão com visitas. Vocês podem perguntar, por que quem aderiu ao programa todos não estão com visita? Porque isso depende da época que o município faz a sua adesão, tem um tempo para capacitar a equipe, tem um tempo para fazer processo seletivo, tem um tempo para fazer a busca ativa do usuário, então é por isso que há uma diferença nesse sentido. Aqui eu estou trazendo o número de gestantes visitadas pelo programa até agora, o número de crianças visitadas, o número de famílias visitadas e o total de indivíduos visitados. Só para que vocês entendam, um número muitas vezes, família diverge dos outros números, porque em uma família pode ter 3, pode ter 4 que são usuários. Por isso que os números são um tanto diferentes. Porque às vezes dá para entender, esse número não está certo. Ela disse que tem tantos, mas é porque em uma família pode ter 3, pode ter 2, 3, 4, pode ter mais gente, né? Esse formuláriozinho que vem aqui agora, o Leno apresentou de manhã. Ele está também na apresentação do nosso secretário. É mostrando a evolução que o programa teve e onde nós estamos hoje. Lá com 20.220.779 pessoas já visitadas, ou seja, usuários gestantes, crianças de 0 a 3 anos, crianças de 0 a 6 do BPC. Aqui é o nosso território, aqui é o estado do Amazonas, ou seja, é aqui onde nós estamos. Nós temos 62 municípios, 62 aderidos, 56 fizeram adesão, aliás, 62 elegíveis, 56 aderidos e 56 fazendo visitas. Aí eu tenho que dizer que a Lília é competente, não tenho, minha gente? Tenho que dizer, não posso deixar de dizer, de estar aqui na terra dela e de dizer, olha aí, isso é mérito de toda uma equipe da Secretaria Estadual, da equipe da assistência, do pessoal do CRAS. Não é só de uma pessoa, mas é uma forma de mostrar que realmente está trabalhando. Agora aqui é só, aqui é de vocês, né, de Manaus. Aliás, Manaus não, aqui são os números que você acha que repetiu aí. Vou passar essa que parece que repetiu. Aqui eu encerro, mas antes de encerrar tem um videozinho que eu gostaria que todos vocês vissem com atenção. Por isso que eu corri tanto que eu queria botar esse vídeo, para que vocês vissem o que é o Criança Feliz, o que é o programa Criança Feliz. É o extrato, a essência do programa, ela está nesse vídeo. E não é um vídeo que nós procuramos no YouTube, e nem estou fazendo nenhuma crítica aos vídeos que estão lá, é um vídeo da nossa pele, do nosso sangue, do nosso povo, feito por nós, com os nossos, deixa eu ver se eu acho aqui, com o nosso usuário. Ele é o último, será que não vai abrir? Vai. Ai, ai, ai. Ah, não? Manaus atualizado.
Ai, meu Deus. Oi? Não, eu mandei e confirmei, disseram que sim. Eu liguei para o pessoal daqui e eu tenho no pendrive. Dá para botar ligeirinho? Dá, doutora? Tem. Gente, enquanto coloco o vídeo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer da importância desse momento que nós estamos vivendo e fazer um apelo a todos os senhores e senhoras e a todos vocês que são mais jovens que aqui estão. A primeira infância, ela é de todos nós. Vamos dar as mãos, vamos combater a violência, vamos combater essa falta de amor no nosso país através da primeira infância, através da ação de cada um de nós. Tem uma frase de um escritor pernambucano, popular, que diz assim: cada vez que eu dou um passo, o mundo muda de lugar. Então vamos todos dar passos em prol da primeira infância do nosso país. Muito obrigada, um abraço a todos. Enquanto está sendo providenciado o vídeo, eu gostaria só de agradecer as apresentações feitas. Pronto? Pode. Por favor, vamos ao vídeo então. Eu acho muito legal o interesse dela nas atividades e dele saber a importância dessas atividades para o desenvolvimento dos filhos deles. Isso é muito legal, a criança dizer o que é bom, o que é certo. Principalmente ela explica muito o que é bom para ele, né? Fazer as coisas. Eu acho que isso é muito bom. Eu achei legal, porque eu é a única pessoa que me diz para ele, sabe? Porque tem tantos projetos, ninguém tem esse país, fazer o exercício com ele. Hoje em dia ele consegue ficar de pronto na cama. Às vezes ele já consegue, quando a gente vê, ele já está quase descendo da cama, porque ele não conseguia. Eu vi que, dando mais atenção para ele, ele vai melhorar muito mais, sabe? Ter uma infância adequada, se desenvolver de acordo com a sua faixa etária e possa ter uma vida adulta mais tranquila, passando longe desses riscos e dessas situações de violência que nós encontramos nessas áreas. O Criança Feliz, ele acaba sendo um pontapé para isso. Essa é uma realidade muito comum aos olhos de todos nós que trabalhamos com a infância aqui em todas as regiões do Brasil, mas principalmente aqui na região amazônica. E é exatamente disso que todos os palestrantes estão falando, né? Do nosso compromisso no resgate social, da qualidade de vida das nossas crianças, porque é o resgate social da nossa qualidade de vida. Enquanto nós não enxergarmos isso, nós não temos futuro enquanto país. Então, agradecendo a contribuição de todos os palestrantes, eu gostaria de chamar o nosso próximo palestrante, anunciar o nosso próximo palestrante, que é o Renato de Oliveira Capanema, que
que vai apresentar o tema Políticas de Justiça na Primeira Infância, impacto pela implementação da Lei 13.431 de 2017, que é a Lei do Depoimento Especial e Escuta Especializada. É graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Mestre em Estudos Anticorrupção pela International Anti-Corruption Academy, Luxemburgo, Áustria. Auditor Federal de Controle do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União desde 2009. Atualmente, exerce o cargo de Coordenador Geral de Assuntos Judiciários do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça da Secretaria Nacional de Justiça. Recebeu o prêmio de tese mais inovadora pelo estudo The Impact of Corporate Settlements on Incentives for International Cooperation in Multi-Jurisdictional Bribery Cases, pela International Anti-Corruption Academy da Áustria. Boa tarde, boa noite a todos. Acho que alguém mandou meu currículo inteiro, não era para ter tanta informação assim não. Pessoal, eu vim aqui, agradeço demais o convite para que o Ministério da Justiça participe dessa conversa. A Alessandra, principalmente, que organizou, Ivânia, que sempre foi um grande contato, o Dr. Richard Kim, a Vânia, em nome dela, cumprimento os demais colegas da mesa. Bem, nesse fim de tarde, início de noite, eu vim falar um pouquinho do pacto pela implementação da Lei 13.431, né, que é a lei que cria o sistema de garantias das crianças e adolescentes vítimas de violência, a lei da escuta especializada, a lei do depoimento especial. E eu gostaria de dizer inicialmente o que o Ministério da Justiça tem a ver com esse assunto, porque nós não trabalhamos diretamente com essa política no Poder Executivo, né? Assim como faz a assistência social, o Ministério da Cidadania, esse belíssimo trabalho que está sendo realizado pela equipe da doutora Mariana Neri, como faz a Secretaria da Adolescente, da Criança, do Ministério da Família e dos Direitos Humanos, da secretária Petrúcia, que estava aqui mais cedo, né, na organização e na orientação dos conselhos tutelares, como faz o Ministério da Educação, está aqui a colega